Oi gente, tudo bom? Para você que está chegando aqui no meu canal hoje, eu sou a Cláudia Salgados, aqui no canal conhecida como Cláudia Mactiva, porque eu represento o maquinário dessa empresa que mudou a minha vida. A Mactiva está aqui comigo na cozinha da minha casa. Eu tenho a masseira da Mactiva MQ10, onde eu preparo as minhas massas. Eu tenho a minha Magic, que é a minha modeladora Magic Plus, onde eu faço todos os meus salgadinhos fritos, meus churros, dá para fazer pão de queijo, doce, nhoque, uma variedade bem grande de coisas que dá para fazer com essa modeladora maravilhosa da Mactiva. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha amiga aqui, melhor amiga Magic. E eu também tenho a empanadeira EMAC da Mactiva, que empana até 10 mil salgadinhos por hora nela. Facilitou muito a minha vida. Vou resumir um pouquinho da história para você que está chegando hoje, antes de entrar no assunto do vídeo hoje, que é um assunto bem pedido aí. O pessoal me chama no WhatsApp, pergunta, meus alunos lá do grupo, o pessoal que compra a apostila pergunta, e eu ainda não tinha colocado isso na apostila, ainda não coloquei, vou colocar agora em janeiro, início do ano aí vou estar fazendo uma outra apostila e vou estar incluindo novas informações, as antigas e as novas. E para você que já comprou a antiga, você vai receber gratuitamente esse novo arquivo aí com novas informações, tá? Mas o pessoal lá do grupo recebe dica lá diariamente, se não minha, de outras pessoas do grupo também. A apostila é muito legal. O valor da minha apostila é de R$30. É o trabalho que eu tive de estar criando receitas gostosas, fáceis de fazer, de custo baixo, que passam nas modeladoras. Para você que está iniciando e não tem receita, não sabe o que fazer, não sabe fazer uma massa adequada, um recheio, a minha apostila reúne basicamente tudo que você precisa para estar começando nesse ramo de salgado. Dou dicas importantes para você que vai trabalhar em casa. E o valor do investimento é de R$30, ela não chega impressa para você, ela vai chegar em arquivo pelo seu e-mail, pelo seu WhatsApp. E você que vai imprimir, ou em casa, ou numa lan house, para você ter sempre à mão aí na hora que você precisar. E eu não cobro para você entrar no grupo, eu vendo a minha apostila. Tem gente que me chama no WhatsApp e fala: nossa, tem que pagar para entrar no seu grupo. Não tem que pagar para entrar no meu grupo. Mas imagina, hoje que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com uma média de 11 mil inscritos aqui no canal, graças a Deus. Imagina se eu for colocar os 11 mil inscritos num grupo de WhatsApp. Fica inviável, gente, não tem condições. Primeiro que um grupo normal de WhatsApp só aceita 256 membros. Então não tem como. O critério que eu usei para estar incluindo o pessoal no grupo, nos grupos, que agora a gente já está com 3, graças a Deus, foi: se você comprar minha apostila, eu vou te incluir em um dos nossos grupos para você ter uma comunicação diária lá, interagir com outros salgadeiros, pessoas que estão aí no mesmo ramo que você, ou que estão pensando em começar, ou que já estão há muito tempo e tem coisa para nos ensinar. Então esse é o critério que eu usei. Na verdade, eu vendo a minha apostila. E muitos entendem que é o valor de um trabalho que eu faço, né? E muitos não, e me criticam por isso. Mas enfim, é assim mesmo, né? Outra coisa que eu queria falar é que eu tenho recebido muitas críticas sobre críticas desnecessárias. Às vezes eu falo alguma coisa errada aqui no canal, às vezes eu gravo o vídeo, fica meio escuro e tal. Gente, eu gravo os vídeos na minha casa, que não tem um estúdio de gravação. Eu uso meu celular, às vezes eu tô sozinha, como agora, então eu tenho que apoiar aqui o celular para conseguir gravar e interagir com vocês, tá? Eu não tenho estudo suficiente para estar falando com vocês num grau de faculdade, tá? Eu estudei só até o ensino médio, depois eu me casei, tive filhos, aí eu parei de estudar, foi aí que eu entrei
com salgados na minha vida, que eu já fui criada, como eu já contei minha história em alguns vídeos, numa família de salgadeira, que é a minha mãe, minha tia. E eu já cresci ali dentro da cozinha aprendendo, e eu sempre gostei, né, de cozinhar. Então, depois que eu me vi casada e com filhos, difícil sair para a rua para trabalhar, difícil para retomar os estudos, eu entrei nesse ramo e fiz salgados por média de 10 anos manualmente, vendendo particular, vendendo para buffet, vendendo para lanchonetes, que às vezes eu fazia salgados maiores. Hoje em dia não, hoje em dia eu foquei a minha produção em salgados de festa. Eu trabalho com salgadinhos de 15 gramas e com salgados de 20 gramas. E alguns variam de 22 a 25 gramas, dependendo do modelo, tamanho do salgado. Mas eu fico ali dentro dos salgados de festa. Por isso também minha dificuldade em gravar aqui para vocês vídeos de salgados maiores. Mas eu vou gravar. Esse mês de dezembro tá muito corrido, muita confraternização de fim de ano, muito pedido. Por causa das máquinas aumentaram os pedidos aqui, porque a gente pôde pegar mais pedido, coisa que antes a gente não podia fazer manualmente. Então a gente tá bem abafado. Eu tô gravando esse vídeo hoje aqui pra vocês bem cedinho, porque eu tive uma encomenda para fritar de escola. Eu falei, vou aproveitar que eu levantei bem cedo para mim gravar um vídeo aí pro pessoal, que eu acho que vai ser o último desse ano. Mas aí em janeiro eu vou estar me dedicando aí para fazer mais vídeos, tá? Receitas novas. E inclusive eu vou fazer vídeo modelando salgados maiores nas modeladoras da Mactiva, tá? No meu caso aqui na Magic, tá bom? Mas vamos focar no vídeo então, que eu já resumi um pouquinho da minha história. Continuo até hoje trabalhando em casa, não tenho loja. Eu sou registrada como MEI, né? Porque aí como MEI eu consigo pagar meu NPS, consigo ter alguns privilégios, como ter nota fiscal, né? Para poder fornecer para cliente jurídico, cliente que exige isso. Mas eu continuo trabalhando em casa, nos fundos da minha casa, na minha cozinha. Tem lá no meu portão um banner, a plaquinha. Todo mundo aqui em Juiz de Fora já me conhece. Uso bastante aí a rede social para divulgar o meu trabalho e vender. Vendo muito via WhatsApp, Facebook, Instagram, que são serviços gratuitos, né? E que eu consigo alcançar muita gente. Então a gente trabalha com fornecimento para festa. Nosso foco maior são festas particulares. O cliente vem aqui e encomenda: Cláudia, sábado eu tenho uma festa, preciso de 1000 salgadinhos. E a gente faz aquele pedido e entrega. E assim a gente vai fazendo. A Mactiva automatizou toda a minha produção. Hoje em dia eu faço massa, recheio, modelo, empano, tudo nas máquinas, graças a Deus. Isso pode nos dar uma margem maior aí para pegar cliente. Então você que ainda não tem sua máquina, te aconselho a estar comprando seu maquinário dentro da sua possibilidade. O principal é uma modeladora e uma maceira. Se você não puder comprar uma maceira, tem as misturelas que são mais em conta. A Mactiva também tem misturela, a Macmassa, tá? Por quê? Porque a máquina te dá muito salgado rápido, ela consome massa e recheio rapidamente. Então você não dá conta de estar fazendo isso na mão, é muito cansativo. Então por isso que você precisa de uma maceira ou uma misturela. A empanadeira, para quem pode, gente, é maravilhosa. Eu não coloco a mão no salgado. Tem vídeo aqui no canal, o salgado já cai da máquina modeladora dentro da empanadeira, já vai para as vasilhas, das vasilhas eu já vou acomodando nos freezer, tá? E é muito, muito fácil, não tem mistério, empana muito bem, não tive dificuldade, economiza farinha, tá? E só é um pouquinho trabalhosa para limpar, mas mesmo assim vale a pena, porque ela adianta tanto o serviço. Porque na hora de limpar você tem que ter uma higiene legal, então você tem que desmontar o equipamento, limpar direitinho, porque se a gente usa equipamentos com restos de detritos que já foram feitos, comida, resto de massa, recheio, farinha, enfim, a gente pode azedar o nosso produto. Então a higiene é bem importante aí na cozinha, né? Mesmo pra gente que trabalha em casa é altamente importante.
Mas aí a empanadeira pode ser a última coisa a você adquirir. Na hora que você puder, né, você vai estar adquirindo. Se Deus quiser, as vendas vão aumentar, você vai conseguir a sua empanadeira. Mas a modeladora e a maceira é o principal que você precisa ter. E claro, o freezer para dar conta de acomodar todos os salgados que você fizer, né? Vasilhas, panelares aí necessários. Na minha apostila eu tenho uma listinha lá de tudo que você precisa para começar a trabalhar em casa, tá bom? Eu falo mais para quem trabalha em casa, mas eu tenho alunos que têm lojas em bairros, lojas nos centros, lojas em shoppings. Tenho alunos aí bem sucedidos, tem alunos que têm restaurantes, bares. Muito legal conhecer a história de cada um. É um prazer ter todos eles no grupo. E lá no grupo a gente se une em um só propósito, que é um ajudar o outro. É muito bom, tá? Eu queria agradecer aí ter chegado aos 11 mil inscritos antes do final do ano. Eu tava pensando em chegar em 10 e rapidinho vocês me ajudaram. A gente já tá passando de 11 mil inscritos. Se Deus quiser, ano que vem aí com muito mais conteúdo, o canal vai só crescer e tá levando ajuda aí pra vocês, porque eu recebo muito WhatsApp, as críticas são 5%, graças a Deus, 95% são de elogios e de agradecimentos de pessoas que chegaram aqui no canal e que não conseguiam produzir, já tinham maquinário, mesmo que não seja uma Mactiva, mas não conseguiam produzir. Através dos meus vídeos, conseguiram colocar as máquinas para funcionar, conseguiram começar a vender e estão indo bem, graças a Deus. Principalmente aqueles que compram a apostila, entram no grupo, conseguem assim uma ajuda bem especial. Então eu queria deixar aqui nesse último vídeo um Feliz Natal a todos vocês, um Feliz Ano Novo. Ano que vem tamo junto, se Deus quiser. Vou preparar bastante coisa aí para vocês. A Mactiva também vai vir com bastante novidade. E é o que eu falo, eu indico a Mactiva. Mas se você tem outro maquinário, a gente vai te ajudar da mesma forma. Mas se você que ainda não tem, já procura logo a Mactiva, porque você tendo Mactiva, eu consigo te dar uma assistência melhor, porque eu entendo dos maquinários, graças a Deus, entendo de todas as modeladoras Mactiva, praticamente todas, porque eu tive lá na fábrica, fiz treinamento, pretendo voltar lá ano que vem para fazer um treinamento mais preciso, para poder estar ajudando vocês, clientes Mactivas que me procuram, tá bom? Então, investe aí, gente, no seu futuro, no seu trabalho, na sua comodidade. Dá para ganhar dinheiro trabalhando em casa? Dá para ganhar dinheiro trabalhando em casa. Graças a Deus, hoje eu me sustento aqui do meu salgado. Meu esposo, que antes trabalhava fora, está pretendendo sair do serviço nesse ano de 2019. Ele já vai estar se desligando da empresa para estar entrando aqui com a gente, porque as coisas estão crescendo, eu preciso dele aqui, tá melhorando. Então, dá para ganhar dinheiro fazendo salgado? Dá, mas o caminho é trabalhoso, o caminho é longo, exige dedicação, exige que você goste do que faz e aí tudo vai dar certo. Já falei demais, vamos pro vídeo de hoje, que eu vou ensinar você do meu jeitinho mineiro a calcular o preço do seu salgadinho, tá bom? Então vem comigo. Olha só, no decorrer desse vídeo eu vou ter que me virar aqui algumas vezes para pegar minha colinha, tá bom? Mas vai estar passando aqui também algumas coisas que a gente vai deixar escrito aqui no vídeo. Se a gente não conseguir colocar no vídeo na íntegra aí, os dizeres, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para poder você estar se orientando. Mas pega um papel e uma caneta aí e vai anotando o que eu vou falar aí para vocês, tá bom? Gente, como eu já falei, eu não tenho estudo, o que eu falo aqui é o que eu faço e que eu uso para mim. Tento falar de uma linguagem mais simples possível para que todos possam entender. Não entendo de planilha, quando eu estudava não era boa em matemática e eu tento assim fazer meus cálculos aí da melhor forma para poder dar tudo certo. Mas eu sei quanto que eu gasto e quanto que eu lucro no meu salgadinho. Então eu queria passar de uma forma bem simples aí para você se basear. Mas você que sabe, entende de planilha,
faz uma planilha certinho, tudo direitinho, para você ter um controle legal aí do seu gasto e do seu lucro, tá bom? Então vamos lá. Como calcular o preço do meu salgado? Eu vou me basear aqui, gente, no salgadinho de festa de 20 gramas. E também vou basear nas receitas que eu tenho na apostila, tá bom? Aí você vai basear o seu aí de acordo com a sua receita. Se você não faz a minha receita, você vai ter que fazer um cálculo da sua receita e do seu custo. Por que que eu falo isso? O meu salgado talvez não vá custar o mesmo preço do seu salgado. Eu sou um pouquinho enjoada, eu gosto de produtos de primeira linha. Então eu só uso margarina, por exemplo, a partir de 75 lipídios. Essa que eu tô hoje aqui é a Primor. Mas eu uso outras marcas também, tá? A Primor, ela tá com 75 lipídios nela. Eu uso de 75 e tem vezes que eu compro de 80, tá? Que é a Claybon também. Tem outras marcas aí. Tem vezes que eu compro o balde grandão, aquele de 15 quilos. Hoje eu tô com essa daqui, tá bom? Então eu uso margarina a partir de 75 lipídios. Os temperos, eu gosto de usar temperos de marcas conhecidas, um pouco mais caras, Sazon, Quinó. Para fritura, eu gosto de usar gordura hidrogenada, própria para fritura, ou óleo de algodão. Eu coloco alho nos meus temperos, que também torna o produto um pouquinho mais caro. Eu uso vários temperos secos de folhas. Eu compro sempre no atacado pacotes de 1 quilo, então consigo um preço melhor. Farinha, eu uso farinha de qualidade. No momento eu tenho trabalhado com a rosa branca. Posso mudar? Posso mudar. Mas a rosa branca tá mediana aí, uma qualidade boa e um preço acessível para eu poder manter um lucro, uma margem de lucro legal no meu salgado. Então isso tudo conta. Aí já tem gente que gosta de uma farinha mais barata, muito barata, de qualidade não boa. Tem gente que usa margarina de 50 lipídios. Tem gente que compra caldo de carne, igual eu tô te falando, que são meus potes de caldo. Aqui tá o do meio é o de carne, o do meio é o de frango, desculpa, de galinha. O de baixo mais marronzinho é o de carne e ali em cima tem o sal. O que que acontece? Então eu uso esses caldos, eu compro de 1 quilo, eu compro da marca Sazon. Por quê? Porque tem um gosto bem legal, bem apurado. Tem gente, aí por exemplo, eu pago numa média de 1 quilo de caldo Sazon, uma média de R$13 no quilo. E lá onde eu compro, tem outros caldos de galinha, de carne, que custam R$5, R$6 o quilo. Eu não compro, mas eu sei que tem gente que usa. Por quê? Porque eu atendo cliente de toda a classe média e eu tenho clientes muito exigentes, então eu sempre trabalhei com produtos de primeira linha. Atendo aí buffets, formaturas, né? A gente fornece o salgadinho, então a gente procura trabalhar com produtos de primeira linha. Isso torna o salgado, o custo dele um pouquinho mais alto, mas aí também eu jogo lá o preço um pouco mais alto para compensar esse meu custo. Então por isso que às vezes o pessoal me fala, quanto eu vou gastar para fazer a minha coxinha? A sua coxinha eu não sei, eu sei quanto que eu gasto para fazer a minha. E eu vou te ensinar uma conta aqui simples para você calcular quanto que você vai gastar para fazer a sua. Outra coisa que interfere, gente, é o local onde a gente mora. Às vezes aqui em Juiz de Fora não tem o mesmo tempero, farinha, margarina que você acha aí na sua região. Então muitas vezes também não adianta eu te indicar, falar, eu uso só a marca X. Aí vai chegar e você não vai achar a marca X, ou a marca X vai ser muito mais cara aí onde você mora do que aqui onde eu moro, porque aqui na internet a gente está falando com gente de todo o Brasil e até de fora do Brasil. Eu tenho lá no grupo alunos de outros países. Então é um pouquinho complicado eu estar indicando especificamente as marcas que eu uso. Mas eu gosto de mencionar, porque se onde você mora você achar,
é melhor que você use as que eu indico. Mas se você não tiver acesso, você vai adaptar aí a sua realidade. E também você tem que fazer uma pesquisa de campo aí, de uma margem em que o pessoal vende os salgados aí onde você mora. Eu vou te dar um exemplo. Essa daqui é a minha tabela de salgados. Esse aqui é um Xerox, tá? Eu disponibilizo ela lá no meu grupo pro pessoal, eles têm acesso. Quando eles perdem lá, se perdem dentro do grupo, eles me pedem no PV, eu mando, porque alguns gostam de se basear ou de ver os tipos de salgado que eu faço, então eu disponibilizo lá. Aqui é a capa com o nosso contato, telefone, endereço e tal. Aqui são todos os salgados, dos fritos simples até os assados chiquetérrimos, canapés, barquetes, etc. E aqui na capa a gente tem os docinhos que a gente trabalha também, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Os meus salgados de festa, de média de 20 a 25 gramas. Como eu falei com vocês, o tamanho varia de acordo com o modelo do salgado. E aqui em Juiz de Fora não tem muito costume de vender o salgado a quilo. Aqui em Juiz de Fora todo mundo vende o cento, o valor do preço do cento de cada 100 salgados. Agora tem cidades aí que eu conheço e sei que vende a quilo. Então isso também interfere, você tem que fazer seu cálculo direitinho por isso. Lá onde a minha prima mora, por exemplo, em Belo Horizonte, comercializa muito salgado a quilo. Você que mora em Belo Horizonte sabe disso. Então você tem que fazer sua conta nessa base. Aqui eu tô falando, nós vamos calcular o cento, tá bom? Eu vou falar aqui sobre o meu, que é o cento. Coxinha de frango, bolinha de pizza, bolinha de queijo, risole de carne, que no caso é o travesseirinho, bolinha de queijo com bacon, travesseirinho de calabresa com queijo, que é o queijo mussarela, salsichinha, que é o que a gente corta lá agora com o molde novo da Mactiva, croquete de milho, croquete calabresa, croquete de boi e quibe. Essa linha minha tá aqui, nessa primeira tabela, são meus salgados de R$40 o cento. R$40 ele já entregue para o cliente frito, dentro da caixa específica para salgadinho, que eu também sempre falo com vocês, pessoal do grupo lá, aqui no canal tem vídeo também que tem o número do fornecedor de caixa, tá? Então R$40 o cento dele já frito, entregue para o cliente. Aqui eu não incluí taxa de entrega. Eu trabalho com taxa de entrega da seguinte forma, varia de acordo com o local que o cliente mora. Aí ele me liga, manda o WhatsApp, eu falo qual bairro. Aí de acordo com o bairro eu tenho uma tabela aqui de preço. Se for pouco salgado vai de moto, se for uma quantidade maior, que tem assados, que quebram, né, e tal, que podem estragar, sempre vão de carro. E o cliente é que paga esse valor da entrega. Então eu não deixo embutido no valor do cento o preço da entrega. Isso é por fora, tá bom? Esse preço de R$40 é para o cliente chegar aqui e pegar aqui na minha porta. Se ele quiser que chegue na casa ou na festa dele, ele vai pagar uma taxa de deslocamento, né? Pra gente poder estar entregando. Então, gente, esses 10 sabores... 11 sabores que eu falei com vocês tem o mesmo valor de R$40, mas o custo para eu fazer cada sabor desse é diferente. Uma coxinha custa muito mais caro do que um croquete de carne ou de milho ou de calabresa, ele custa muito mais barato que a coxinha. A coxinha é um salgado um pouquinho mais puxado, porque frango é um pouquinho mais caro, né? Então a coxinha sai mais puxada. A salsicha custa mais barato do que um travesseirinho de carne. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então às vezes o preço de um compensa no do outro. Porque o cliente, uma encomenda aqui de 1000 salgados, o cliente varia muito. Praticamente ele quer todos os sabores. De 1000 salgados eles escolhem uns 7 a 8 sabores. Geralmente eles colocam mais coxinha, pede umas 200 coxinhas. E os outros 800 eles dividem entre os outros sabores. É uma média, tá? Que os clientes fazem. Eu também costumo indicar isso a eles.
Então, dentro daquele milheiro, 1000 salgados que eu vendi, eu tô vendendo os mais caros, que saem mais caro para mim, e os que saem mais barato também. Eles estão ali dentro, um mediando o outro. Então, isso que a gente tem que entender também. Aí teve uma época, muito antigamente, quando minha mãe fazia, que ela fazia assim. Ela deixava o croquete mais barato, a salsicha mais barato, colocava a coxinha, o quibe, que tinha um custo mais alto, num outro preço. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente fez uma média e todos os salgados simples têm o mesmo preço. Aqui ó, já muda para 60, que são os fritos especiais, tipo que leva catupiry, ricota, o mandioqueijo, bacalhau, camarão. Aí já é outro valor, que você também tem que calcular o custo certinho de cada receita. Desse lado aqui eu tenho os assados, hamburguinho, mini pizza, que tá girando de 60 a 100 reais. A 100 reais é o preço mais caro aqui. Por quê? Porque depende do material que eu usei para fazer aquele salgado. Claro que um recheio de bacalhau, um recheio de camarão é muito mais caro do que um recheio de carne. Em contrapartida, eu quero falar para vocês que esses cálculos que eu vou dar aqui são para quem produz salgado na máquina. Por quê? Porque a máquina te dá uma produção mais econômica. Olha essa dica aí. Antes, o meu salgado manual saía muito mais caro do que hoje eu fazendo ele na máquina. Mesmo já incluindo o valor da energia que eu pago para colocar a máquina funcionando. Mesmo assim. Porque essa distribuição dela de massa e recheio te faz economizar no salgado. E você dá cremosidade aos recheios, porque os recheios feitos manualmente são recheios mais sequinhos, certo? Você que é salgadeiro sabe. E quando você vai para a máquina, você tem que dar uma cremosidade. Essa cremosidade faz o seu recheio render. Então, quando você aumenta o quilo do seu recheio, na hora que você está incluindo ali um purê de batata, um bechamel, um requeijão, para dar cremosidade, você está aumentando o quilo do seu recheio. E com isso, você está aumentando o rendimento também que aquele recheio te daria. Manual, você está aumentando ele para ele te dar lá na máquina. E a distribuição de massa é tão certinha que você consegue regular a parede de massa, que você tem um salgado no mesmo tamanho, mesma gramatura, e consegue ali também fazer um rendimento melhor. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu fazia o salgado manualmente, uma massa feita com 1 kg de farinha de trigo, cada massa feita com 1 kg, que a gente fazia também na panela, a gente fazia de 1 em 1 kg. Cada 1 kg rendia uma média de 110 salgadinhos desse tamanho, média de 20 gramas, mas nunca saiu, era 4 mãos fazendo, minha mãe, minha tia, eu, minha irmã ali modelando, nunca saía tudo igual. A da minha irmã saía de um tamanho, a minha saía de outra, a gente tentava, mas era difícil fazer igual. Então eu nem tenho certeza de que gramatura era, eu sei que rendia mais ou menos uns 110 salgados, tipo um cento só. Na máquina, com 1 kg de farinha, eu consigo média de 150 a 160 salgadinhos, que vai variar de acordo com o modelinho que você está fazendo. Então, olha só, eu consigo 50 salgadinhos a mais, meio cento a mais, eu produzindo ele na máquina. Então, é nisso que eu falo. Você que é salgadeiro, pretende ficar ou entrar nesse ramo, investe na máquina. Investe numa máquina que você vai ver que seu rendimento vai aumentar muito. Então, gente, procure também fazer, isso eu também já falei em outro vídeo, fazer suas compras no atacado. É muito mais caro você ficar comprando quilinho. Compra pacotes fechados de tempero, pacotes fechados de farinha, de trigo ou de quibe, farinha de rosca, tenta a farinha de empanar, né? Aqui em Juiz a gente fala farinha de rosca, que a maioria do pessoal usa farinha de padaria, não usa industrializada. Então tenta negociar com uma padaria um precinho legal, tudo que você conseguir para baixar o custo da sua matéria-prima, mas sem usar matéria-prima
de qualidade inferior, usando matérias-primas de qualidade boa, para você mandar para a máquina uma massa e um recheio de qualidade boa, para a máquina te dar um salgado de qualidade boa, ok? Essa aí é outra dica de comprar no atacado. Outra coisa que a gente tem que se basear na hora de dar o preço do salgado. Eu aqui tô falando hoje para quem trabalha em casa. Se você trabalha, se você tem uma loja, você vai ter que jogar o custo aí do seu aluguel dentro do salgado. Então, seu aluguel vai variar do local onde é a sua loja. Se você tem 1 ou 10 funcionários, quanto você paga de imposto, de contador, né? Isso tudo você vai ter que fazer uma média e jogar dentro do preço do seu salgado. Então, uma pessoa que trabalha em casa, como eu aqui, que vendo o meu salgado a R$40 o cento, se eu for trabalhar, ter uma loja, adquirir uma loja aí para vender os meus salgados, eu vou ter que aumentar o preço do meu salgado, porque senão como que eu vou conseguir pagar as pessoas que vão trabalhar ali, os impostos e o aluguel da loja? Então isso daí conta muito na hora de você precificar o seu salgado. Então você tem que valorizar o seu trabalho para você não ficar trocando cebola, tá bom? Então isso tudo aí você tem que observar. Falei já, ó, eu tô com colinha aqui, tá, gente? Então agora vamos para as contas. Se você já anotou essas dicas aí, agora anota as contas. O que você tem que calcular? Você tem que incluir no seu cálculo quanto que você gastou para fazer a sua massa. Depois você conta quanto que você gastou para fazer o seu recheio, que vai variar de qual recheio é, se é de frango, se é de mussarela, se é de carne, tá? Depois você vai calcular uma média do preço do empanamento que você gastou para fazer aquele centro de salgado. Ou seja, a farinha ali, vamos basear no empanamento manual, tá? Então você vai colocar lá o preço da farinha e daquela aguinha, a mistura aí que você faz para poder passar o salgado. Depois você vai calcular o custo da fritura e o custo da embalagem. Eu vou te dar exemplos reais aqui, tá bom? Em cima desses 4 custos, massa, recheio, empanamento, fritura e embalagem, que é a finalização. No caso, se você vende congelado, é só a embalagem, que vai ser os saquinhos, né, etiqueta e tal, não vai entrar a fritura. E depois de você calcular essas 4 especificações aí do seu gasto, você vai jogar em cima disso mais 25%. Então, se esse preço aí deu R$10, você vai colocar R$10 mais 25%. Quanto que é 25% de R$10? Vou pegar a calculadora. Peguei a calculadora. Então, vamos lá. R$10 mais 25% vai dar R$12,50. Então, eu falei que eu era ruim de matemática. Então, a gente tem que jogar mais R$2,50 em cima dos R$10, que é de água, luz e gás. Isso é média para essa receita de 1 cento, que chutando aqui deu R$10, mais R$2,50 do gás, luz e água. Isso você trabalhando na sua casa, tá bom? Então, em cima disso daí, foi o que você gastou para produzir aquele centro de salgado. Aí agora você vai jogar em cima disso daí o que você quiser, mais quantos por cento você quiser, para chegar no preço do preço final do salgado. Aí você vai ver sua margem de lucro. Mas, Cláudia, como que eu vou saber por quanto que eu posso vender um salgado que eu gastei R$12,50 para produzir? Como eu falei no início, fazendo uma pesquisa aí, se a média de preço aí na sua região é de R$30 o cento. Ah, eu gastei R$12,50, então eu tô começando agora, eu vou fazer por 25 centos para mim pegar cliente. O pessoal que ia lá no de 30 vai vir em mim, porque eles vão pagar R$5 a menos. E você vai estar ganhando aí. Por quê? Você está vendendo, você está gastando R$12,50 para produzir e está ganhando mais R$12,50 de lucro, para poder chegar no preço de 25. Então, R$12,50 é o que você lucrou.
Então você lucrou aí uma porcentagem muito boa em cima da produção desse seu salgado. Você lucrou, na verdade, aí 100%, porque se você fez por R$12,50 e vendeu pelo dobro, o seu lucro foi de 100%. Então, é um lucro legal. Isso daqui já é o produto finalizado, gente, já dentro da caixa na mão do cliente. Então, mas, nossa, eu vou ganhar só R$12,50 em cada cento. É uma margem muito boa, de 100%. Como que você vai ganhar dinheiro aí para poder fazer um bom salário e sobreviver disso? Vendendo bastante centos de salgado. Como que você faz isso? Tem um vídeo aí ensinando. Tem que correr atrás de vender. Rede social, boca a boca, anúncios aí no bairro, espalhar para todo mundo, fazer panfleto. Se você tem carro, pega o carro, põe seu salgado dentro, congelado, sai para vender. Vai espalhando. Meios de vender tem. Não pode ter preguiça, não pode ter vergonha. Se você tem vergonha, arrume alguém que faça isso para você. Mas corre atrás do prejuízo, porque dá. E tem salgados que eu vou mostrar aqui para você, se você consegue um lucro de 200%. Até 200%, 250%. Porque depende da receita que você está fazendo. Para isso agora a gente vai lá para... Então, se você tem uma receita aí que dá certo, só de óleo, só de margarina, continue usando a sua receita. Temperos, como eu já falei, use os temperos que você quiser, que tiver acostumado, que tem na sua região, tá bom? A apostila é um norte, uma noção, você não precisa fazer regra, tá bom? Tempera você que dá, para dar a cara do seu salgado, tá? Então, essa é a minha receita de massa básica. São 5 pacotes de farinha. Ela rende uma média de 10 quilos de massa, tá? Depois dela já pronta. Para mim fazer essa receita, comprando aqui em Juiz de Fora os ingredientes das marcas que eu mencionei aí, ou até outros que eu não mencionei, aqui eu gasto, gente, para fazer essa receita, R$35. R$35 eu faço esses meus 10 quilos de massa, de material. Em cima desses R$35, eu jogo mais 25%, que é a luz e o gás, tá? 35 mais 25%. Minha massa saiu por R$43, a minha massa de coxinha. Agora, para fazer recheio, para essa quantidade toda de massa, que rende uma média, como eu já falei, vai depender do tamanho aí que você está fazendo o salgado e do modelinho do salgado. Mas esses 10 quilos me dá uma média de 900 a 1.000 salgadinhos de 20 gramas. O rendimento é muito bom, porque a massa é muito boa. Ela desce tão perfeita na máquina que ela é muito macia, então ela faz render. O recheio, estando bem cremosinho, adequado, ele vai render mais, porque ele vai descer com facilidade. Se o recheio fica agarrado, embuchando, ele dificulta a produção lá na máquina e vai render menos salgados para você. Então, eu faço uma média de 900 salgados com essa receita, tá bom? De 20 gramas. Então, o rendimento é muito legal para me vender por R$40 o cento, basicamente, tá? O recheio aqui vai depender do que você vai usar. Se vai ser recheio só de mussarela, mussarela com presunto, se vai ser recheio de carne, se vai ser recheio de frango. Se no frango você usa filé de peito ou peito de frango com osso, que você acaba perdendo ali no osso, e eu não acho legal, eu acho que rende muito mais o filé, tá? Mas isso aí fica a seu critério. Aqui eu me baseei num recheio de frango e vou falar para vocês quanto que eu gastei nesse recheio. Para 4 quilos de recheio já pronto de frango, recheio já pronto, mais o empanamento, que eu já incluí aqui a farinha de rosca também, eu gastei uma média de R$75. O recheio já prontinho para colocar na modeladora. Então, quanto que a gente gastou aqui?
43 de massa, mais 75 de recheio. Eu gastei R$118 aqui para poder produzir esse salgado, sem contar a fritura. Então, se eu for fritar e encaixotar, eu vou jogar aqui mais 25% dentro desses 18. Eu gastei uma média de R$148. Vamos arredondar essa numeração para 150, tá? R$150 que eu gastei para fazer 900 salgadinhos na modeladora. 900 salgadinhos já pronto, que eu posso estar vendendo por 900 coxinhas, gente, coxinha, me perdoa. Porque aqui, como eu fiz o cálculo do recheio de frango, gasta mais. Eu vou te mostrar que de um outro salgado vai gastar muito menos. Como eu gastei R$150 para fazer 900 coxinhas, eu vou vender as coxinhas por R$40. Eu vou ter vendido as minhas 900 coxinhas, eu vou ter R$360. Dos 360 eu tiro os 140 que eu gastei, eu vou ter um lucro de R$220. Mais do que o dobro, mais do que o que eu gastei. Eu só gastei 140 para produzir. E me deu um lucro de 220 no final. Então aí você tem uma noção. Isso é da coxinha, que é o que te dá menos lucro dentro dos salgados simples, tá? Agora, se você for fazer um croquete, vamos lá. Receita do croquete de milho aqui da apostila. Croquete de milho. O croquete de milho é tudo na massa, né? Nesse caso aqui eu não vou colocar recheio, que pode ser o requeijão com mussarela. Mas nesse caso nós vamos fazer o croquete só massa, que é o que eu tô vendendo muito aqui. Eu vou gastar 6 latas de milho, 2 pacotes de farinha de trigo, 500 ml de leite. A água, eu não calculei aqui a quantidade, mas eu acho que são 2 litros de água, 200 gramas de margarina, um caldo de galinha, um caldo sazon sabor massa, 2 colheres rasas do tempero alho e sal e 100 ml de óleo. Isso tudo vai na massa, lá na misturela maceira, faz tudo juntinho. Depois que esfriar, só levar para formatar. Sabe quanto que eu gastei aqui para fazer essa massa? R$17,60. Contando empanamento, embalagem e fritura, eu gastei uma média de R$27 para fazer essa massa. R$27. Ela me rendeu 300 croquetes de 20 gramas. Média, pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Conforme eu falei, vai depender da consistência da sua máquina, da sua massa, se você vai conseguir as 20 gramas certinho ali, tá? Uma média de 300 croquetes. Eu vendendo 300 croquetes a R$40 o centro, que aí eu vou vender ele no mesmo preço do centro de coxinha, conforme eu falei no início do vídeo. Eu vou ter R$120 de dinheiro que entrou da venda de 300 croquetes. Dos R$120 eu tenho que tirar quanto? 27 que eu gastei na preparação dele. Eu vou ter um lucro aí de R$93. Dá mais de 100%. Você que é bom de cálculo aí, faz, porque se eu ficar fazendo aqui cada coisinha, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, gente, numa massa que eu gastei, massa não, num salgado já pronto, entregue na caixinha, que eu gastei R$27 para estar fazendo, eu tive um lucro de R$93. Então, é bem lucrativo. No croquete eu já consegui uma porcentagem de lucro bem maior do que na coxinha. Então, um compensa o outro. Mas mesmo assim que você viu que a coxinha, sendo o salgadinho dos mais caros, por ser feito com o frango, e um dos mais vendidos, o lucro dela também foi muito bom. Então, é isso que você tem que fazer para especificar e precificar o seu preço. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa com vocês.
Não, falei tudo que eu escrevi aqui no meu rascunho. Vou deixar na descrição do vídeo um resuminho dessa continha que eu fiz, que eu acho que a gente não vai conseguir escrever aqui. Então, vou deixar lá na descrição do vídeo como que você faz para estar calculando, tá bom? Gente, uma dica aqui, salgado pequeno, quanto menor o salgado, mais lucrativo ele é, principalmente sendo feito na máquina. Salgadinhos de copo, que varia de 8 a 10 gramas aí, né? O lucro dele é muito grande, porque você usa o bico de recheio mais fininho, no caso da Mactive, o bico de recheio 1, bom, qualquer máquina vai ser o bico de recheio 1. E tendo um recheio cremosinho, ele vai entrar tão direitinho lá no bico, que você, lá no salgadinho, que você consegue distribuir legal o recheio, fazer render. O lucro dos salgadinhos pequenos é bem grande, gente. Num salgado maior, o lucro não é tão grande assim, porque você gasta tanta massa e recheio para fazer um salgadão, que de repente o cliente final não vai valorizar ali aquele salgado, você acaba tendo que vender ele num preço mais baixo e seu lucro fica só dentro de uns 50%, entendeu? No salgadinho pequenininho, conforme eu provei aqui para vocês, a gente consegue chegar num lucro de até 200% em cima daquilo que a gente gastou. Então é muito legal. Tenta economizar e comprando no atacado, coloca aí seu preço direitinho, mãos à obra, vamos vender salgado, vamos fazer dinheiro, porque a gente é brasileiro, a gente luta, brasileiro cozinha bem e a gente consegue ganhar dinheiro fazendo coisas gostosas aí. Festa, aniversário, todo mundo faz, então investe nisso que você vai se dar bem. Olha, na minha humilde aqui explicação, bem mais ou menos, mas eu acho que eu consegui passar para vocês aí um pouquinho do que eu faço aqui, do que eu entendo nas minhas contas, nos meus caderninhos, tá? Gente, outra dica legal, anotar tudo que você compra, para você saber quanto que você está gastando no mês aí para produzir seu salgado no total, né? Anota quanto você paga de luz, de água, de gás. Se você tem alguém que te ajuda, anota quanto você paga aquela pessoa, tá? Anota também tudo que você vende e sempre que fechar o mês, faz um controle aí legal do que entrou, do que saiu. Tenta não misturar dinheiro do salgado, da sua venda aí do doce, do bolo, do que for, com dinheiro de casa. Tenta não misturar para você conseguir ver quanto você está ganhando, para você conseguir fazer o seu salário desejado, ainda que no início seja pouco, mas depois você vai conseguir alcançar um salário legal, tá? Então, essas são dicas importantes, legais, que eu consigo dar do meu jeitinho. E você que está no meu canal e gosta de estar aqui, que eu te ajudo, dá um like aí. Você que não gosta de mim, sai do meu canal. E obrigada, gente. Feliz Natal a todos, tá bom? Um abraço.